Olá, pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula de processo administrativo previdenciário e nós estamos verificando as fases do processo administrativo, estamos na fase instrutória e nessa aula especialmente eu vou falar um pouco sobre o reconhecimento de atividade dentro do processo e em especial ali na atividade rural, que vocês vão verificar que na demanda de vocês vai ser uma grande parte dela, né? É, Até pouco tempo atrás, o reconhecimento da atividade rural era feito pela declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Que era feita uma oitiva, se ouvia o segurado dentro do INSS para que fosse homologado aquele período da declaração do sindicato rural ou, em último caso, quando não tinha a emissão da declaração pelo sindicato, era solicitado a justificação administrativa. Então, eu vou partir daqui, né, do pedido de justificação administrativa para requerimento no INSS dentro do processo administrativo. A JA, dentro do INSS, necessita de marco inicial e marco final. O que significa isso? Nós vamos reconhecer um período que nós não temos registro em carteira, que nós não temos uma outra forma de provar. A gente tem que pensar que a JA é aquele último, a última justificativa, é o último item que a gente vai tentar provar de outras formas. Perdeu a carteira, vamos atrás do livro de registro de empregados, vamos atrás do extrato do fundo de garantia, o extrato analítico, que tem ali dentro as datas de admissão e rescisão dos contratos de trabalho. E se não for possível por nenhuma outro caminho, se não houve mesmo o registro formal na carteira de trabalho, ou se esse registro se esse período é rural, como segurado especial, ou até como empregado naquela época, a gente vai solicitar então essa justificação administrativa, fazendo aqui um parênteses que depois nós vamos falar sobre o ofício 46, que em muitas oportunidades vai ser muito mais viável do que a JA. Mas, em vários outros aspectos, a JA é a última alternativa e ela que vai salvar ali para que você tenha o reconhecimento do pedido na esfera administrativa. Então, eu vou ter juntado ali nos seus anexos o requerimento de justificação administrativa. Eu estou com um aqui, vou falar primeiro ali sobre a forma de preenchimento, que é bem intuitiva, né? Nome, nacionalidade, estado civil e profissão e o endereço. E que forma que eu quero reconhecer, então, na via administrativa. Se eu quero reconhecer como dependente, como segurado, então eu vou preencher ali. Como dependente, muitas vezes não há todas as três provas que vão servir para reconhecimento de união estável, para o reconhecimento de dependência econômica, ali no caso de pensão ou de auxílio-reclusão, que são benefícios para os dependentes. Então, nessa situação, eu tenho lá uma prova há bastante tempo, uma prova mais próxima do óbito, mas o INSS pede 3 provas. E eu não tenho mais, extinguiu todas as possibilidades de achar essa terceira prova, eu posso, então, solicitar que essa terceira prova seja por JA, pela oitiva de testemunhas, que comprove, então, essa união estável, essa dependência econômica. Então, dentro ali tem um quadrinho que eu vou explicar o que eu quero provar com essa justificação administrativa. Eu quero provar que de 1990 até 2020, até a data do óbito, o casal tinha união estável
e explicar ali o tempo, como que isso aconteceu. Depois eu vou preencher a data e local e indicar ali o rol de testemunhas. Na justificação administrativa, nós podemos indicar de 3 a 6 testemunhas. Por que até 6? Nesse caso de dependente, nunca mais que 3, né? 3 é suficiente, você vai saber o que essas testemunhas têm condição de comprovar o alegado e vai levar essas 3 testemunhas. Se você tem mais 4, 5 testemunhas, vai escolher ali as testemunhas mais preparadas para responder os questionamentos sobre essa união. Então, você vai indicar o nome e endereço dessas 3 testemunhas. Por que eu posso indicar 6? No caso de uma atividade rural, muitas vezes a atividade, né, não foi exercida só num lugar. Então, tinha uma propriedade que eu tenho 3 testemunhas para aquela propriedade. Ele mudou para um outro local, eu tenho mais 3 testemunhas para aquele local. Então, eu posso relacionar ali até essas 6 testemunhas que vai falar sobre esse período rural. Então, sobre o período rural, eu, na verdade, não era um segurado especial, era um empregado que não teve. A gente tem que lembrar que até a Lei 8.213 de 1991, o trabalhador rural não tinha ali uma exigência de registro, então muito desse período anterior não tem a formalização do contrato de trabalho. Eu quero comprovar que isso aconteceu, mas eu tenho que ter um marco temporal. O que é o marco temporal? Eu tenho uma prova lá em 1970, que em 1970 ele se alistou, ali no alistamento ele informou que a atividade dele era rural e que lá em 1990, em 1989, ele se casou e na certidão de casamento tem a informação que ele era trabalhador rural. E nisso eu vou ter que explicar bem ali dentro desse campo que eu tenho para informar o que eu estou pretendendo com a JA, o que eu quero produzir. Então, eu quero provar que ele era um segurado trabalhador rural empregado na fazenda tal, no sítio tal, no período tal a tal, no município tal, trabalhando individualmente. Ou, em outro caso, eu quero provar o período de 1970 a 1989, como segurado especial, trabalhando em regime de economia familiar. Então, a gente tem que lembrar que o regime de economia familiar eu tenho o auxílio de outras pessoas da família, então eu vou falar que é regime de economia familiar. Muitas vezes esse pedido vem muito mal preenchido. Então, fala assim, eu quero provar a situação de segurado especial empregado. Então, faz ali uma bagunça com os termos. Então, segurado especial é quando ele trabalha na própria terra, ou numa terra cedida, ou numa terra arrendada, ou num contrato de meação, mas ele que produz, ele que vende sua produção, ele vive daquela produção na terra. Então, ele é um segurado especial. Ele pode ser um segurado especial que trabalha individualmente na terra. Só ele não tem família. Então, eu falo segurado especial trabalhando individualmente. Ou ele pode ser um segurado especial e trabalhar ali os pais, mãe e irmãos, e ser em regime de economia familiar. Ele pode trabalhar como segurado especial em regime de economia familiar, trabalhando ele, a esposa e os filhos, ou ele e alguma outra pessoa do grupo familiar. Daí eu vou falar que é segurado especial em regime de economia familiar. Ok? Então, na JA eu vou indicar que forma que ele trabalhou. Se ele era, aqui no sul, né, a gente usa o termo boia fria, que é o diarista. Então, ele recebia por diária, ele era contratado por diária, por empreita, ou ele era mesmo empregado, mas não foi reconhecida essa situação em carteira e eu quero comprovar. Então, vai ser por uma justificação administrativa. Informado isso, eu vou informar esse rol de testemunhas, que não pode ser parente, nem ascendente, nem descendente, então não posso ali relacionar nem os colaterais, tios e primos, por exemplo, são pessoas que não têm esse grau de parentesco.
pessoas que consigam expressar o que aconteceu, então não pode ser mudo, que não consiga expressar a informação, e a gente tem que lembrar que tem que ser maior de 16 anos na época. Então, eu quero comprovar um período, a gente tem que pensar que lá em 1970, essa pessoa tinha que ter pelo menos, então, os 16 anos para ser arrolada ali como testemunha, ok? Então, a justificação administrativa, na via administrativa, precisa desse início de prova e término e o final da prova. Então, é esse meio tempo que a gente vai comprovar. Não significa que eu precise de uma prova por ano, isso que é importante. Eu preciso de um marco inicial e um marco final. Então, se o marco inicial é lá atrás, a gente tem que, nesses pedidos rurais, é muito importante, né? Para mim, eu diria que é primordial, se não apresentar, não tem como analisar a certidão civil dessa pessoa, desse segurado, desse cliente. Se ele era solteiro, se ele era casado, qual a situação que ele tinha nessa época. Se ele era solteiro, então eu vou estar falando do grupo familiar dele lá com os pais, e do momento que ele casa, então eu não posso mais utilizar documentos do grupo familiar pai, mãe e irmãos. Então eu posso pedir até um período maior, mas do momento do casamento em diante eu pare de utilizar os documentos da família ali, que era pai, mãe e irmãos, ok? Daí eu posso utilizar no caso que uma requerente mulher, eu posso utilizar os documentos do cônjuge, do marido e vice-versa, ok? Então, esse pedido de JA tem que ser bem fundamentado com as provas para que ele seja autorizado, sejam ouvidas as testemunhas e reconhecido o período. Desde então, desde 13 de setembro de 2019, o INSS então para de aceitar a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para de fazer aquela entrevista rural dentro da agência e insere um novo modo de reconhecer a atividade rural. Não que ele exclui a JA, ele exclui a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais como meio de prova. A JA ainda existe, mas a gente tem que usá-la lá como última forma. E tem que lembrar que essa autodeclaração do segurado especial que foi inserida em 13 de setembro de 2019 trata-se do segurado especial. Então, eu vou utilizar esse ofício circular número 46, que também está aí, tanto o pedido de JA quanto o pedido, esse formulário, que é o ofício circular 46, que é a autodeclaração rural, tá aí nos anexos, nos documentos que eu mandei para vocês, né? Quem já faz requerimento deve estar familiarizado com ela. Então, se eu vou fazer esse pedido da atividade rural e ele é segurado especial, eu deixo de utilizar a JA e passo a utilizar essa autodeclaração do segurado especial. Ali são dados, no preenchimento, são dados de identificação, então nome, data de nascimento, local de nascimento, endereço, CPF, RG, né? São dados que vocês vão ter ali do seu cliente. Daí vai ter as perguntas, se foi realizado de forma individual ou se foi feito em regime de economia familiar, esse serviço rural. Você vai fazer esses preenchimentos, indicar os períodos e se você está fazendo uma solicitação para o titular ou para o componente. Quando que vai ser o titular? Quando os documentos que estão no nome dessa pessoa que você está fazendo o requerimento. E o componente em nome de outro membro do grupo familiar e que você não está utilizando o documento. Então, se é para um filho, você está utilizando o documento do pai, ele é um componente. Se é para a mulher, para a esposa, e você está utilizando o documento em nome do marido, ele é um componente.
e você vai indicar ali quem é o grupo familiar, quem era o grupo familiar na época da prestação do serviço rural em regime de economia familiar, nome, data de nascimento, algum documento que você tenha, se ele era solteiro e casado nessa época. Preencheu o grupo familiar, tem então o período, que condição que tinha de relação com o imóvel, muito importante. Então, ele era proprietário, ele era possuidor, ele era comodatário, ele era arrendatário, ele era parceiro, ele era meeiro, ele era usufrutuário, condômino, posseiro, assentado ou acampado. Então, você vai fazer essa informação ali. Então, veja que ali nessas condições de relação com o imóvel não tem empregado, não tem diarista, não tem prestador de serviço, porque essa situação de vínculo empregatício não é abarcado, né? Não abrange essa autodeclaração de segurado especial. Então, se não for segurado especial, você vai utilizar lá da JA mesmo, né? Se tiver alguma dúvida sobre proprietário, possuidor, o meeiro é que eles dividem ao meio a terra. Então, é um que está tocando a terra, dividido o serviço em dois. O usufrutuário está utilizando a terra que é de herança, né? Então, tem todas as informações, o posseiro utiliza a terra sem que tenha algum documento que autorizou que ele use essa terra. O arrendatário, essas situações comodatário, arrendatário, geralmente tem um termo que o proprietário emite para a pessoa que está trabalhando na terra dele, né? E se for proprietário, vai ter o documento do imóvel. Aqui, depois você vai ter uma informação sobre a terra, se você tiver ITR, em algumas situações informa o INCRA, o documento que você conseguir dessa terra, que nome que essa propriedade tem, quantos hectares ela tem, em que município que ela está, que área útil que é utilizada, e pode indicar várias propriedades se ele foi mudando de propriedade. E depois tem os dados do proprietário e perguntas que daí vai ser verificado se ele é mesmo segurado especial ou não. Então, as informações ali, que atividade que ele produzia, que ele cultivava lá na terra, ou que ele criava, que animais que ele criava nessa terra, se era para venda, para subsistência, qual o valor em média consegue de venda. Quando é período antigo, é difícil, né, quantificar, geralmente não é motivo para indeferimento essas informações. O que você não tiver, você pode deixar sem preenchimento, tentar preencher da forma mais completa possível. Pergunta ali o que é produzido, em que tipo de estabelecimento que é vendido, se existe IPI, se tem um imposto de produtos industrializados. Aqui, se for informado que sim, na maioria das vezes não vai ser reconhecido o período rural. Se possui empregados, prestadores de serviço nessa terra, se passar do máximo permitido de 120 dias dentro do ano, em diárias, esse período não vai ser considerado como segurado especial. Se afastou por algum motivo, então, por exemplo, teve um auxílio-doença pelo INSS nesse período, dá para informar o motivo do afastamento, ou ele teve um pequeno vínculo empregatício fora do período, você pode informar, lembrando que se você informar um período urbano, que a pessoa prestou um serviço urbano, para ele retornar para a atividade rural, ele tem que ter uma nova prova do ingresso na atividade rural, então ele vai ter um novo marco inicial aqui para você apresentar. Informar se já morou em local diverso desse meio rural, informar as atividades exercidas, informar se tem outro plano de previdência, se participa de cooperativa, se possui imóvel urbano, qual imóvel urbano, informar quem são os vizinhos da propriedade. Essas são as informações. Claro que
se você informar que você tem outro regime de previdência, isso pode chegar ao indeferimento. Se você tem imóveis urbanos, pode chegar no indeferimento, né? Então, tem que conversar muito bem com o seu cliente, saber essas informações para o correto preenchimento. O que é importante ressaltar sobre o ofício circular 46, que é a autodeclaração do segurado especial, é que um único documento pode homologar 7 anos e meio de atividade rural. Então, você, com poucos documentos, pode comprovar ali uma aposentadoria rural, talvez com 2 ou 3 documentos, comprovar os 15 anos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, por exemplo. Lembrando que a reforma da Previdência não alterou em nada a aposentadoria do trabalhador rural. Então, continua com 55 anos o homem, 55 anos a mulher, 60 anos o homem, necessitando ali comprovar esses 15 anos de atividade rural, que ficou facilitado com essa autodeclaração do segurado especial. Então, eu queria fazer essa aula 3 de uma forma bem rápida, né? A gente podia falar muito mais sobre a autodeclaração do segurado especial e a JA. Existe algumas dúvidas. Vocês podem me mandar qualquer dúvida no meu e-mail ou por WhatsApp, eu vou orientando vocês, tá bom? Qualquer dúvida também a gente pode tirar aí em algum fórum que for criado, qualquer coisa pode me chamar, a gente discute essa parte da instrução, que é importante, né? Que é o pedido de reconhecimento de vínculo. Até a próxima aula.